a conhecer o verdadeiro Deus da Bíblia. Só que o alvo deles não é esse. O alvo deles é o dinheiro, é o crescimento. Eles querem crescer, expandir igual uma empresa. Você que está lá dentro cativo, que está aprisionado, não consegue sair. Eu por várias vezes defendi a igreja de unhas e dentes. De repente você também defende a igreja. Eu defendi porque eu era cego. Mas um dia eu ouvi uma palavra como essa, como estou ouvindo. Deus me mostrou a direção. E como eu estava sendo sincero, Deus me tirou de lá. Se você é sincero, realmente quer a verdade, peça a direção a Deus. Você busca a Deus. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu posso falar porque, embora eu tenha provas do que eu fui pastor, como eu já disse, eu tenho meu crachá, meus exames, eu tenho os documentos que eu tirei, contra-cheque, onde eu recebia o meu salário, mais as comissões. Eu estou com contra-cheque da igreja. Aquilo ali é uma empresa. Realmente é uma empresa. A pessoa que vai lá e deposita o dinheiro, se você está ouvindo essa mensagem, você é de lá e você não sai de lá, é realmente porque você quer continuar sendo enganado. Então eles vão querer desmentir isso tudo que eu estou falando, dizendo que eu estou com demônio, que eu estou caído. Mas aí, se ele disser isso para você, fala que eu estou querendo fazer um desafio com ele, de vida ou de morte, tá? Você fala com ele assim, esse pastor que está fazendo a gravação, ele está querendo fazer um desafio, para ver se isso é verdade ou mentira. Eu topo o desafio, tá? Você que não sabe onde nós ficamos, você pode, além de nos procurar aqui, você pode acessar o site www.ogritodameianoite.spaces.live.com, tanto também como o endereço aqui da igreja, que é Rua Mariano Procópio, número 35, no bairro do Santo Cristo. Você pode nos procurar e com certeza você vai saber que tudo que eu estou falando aqui é verdade. Como prova de tudo isso que eu estou fazendo, você vai ouvir agora o próprio locutor que faz os intervalos da igreja, aonde eu usava, infelizmente, os elementos, onde eu era obrigado, como pastor, a dar para o povo para conseguir oferta. Você vai ouvir esse locutor e você vai ouvir os elementos que eu usava para poder enganar o povo. E ouve esse locutor com essa chamada. Sábado, 8 da manhã e 7 da noite, o grande desafio da Cruz de Fogo, com a distribuição do banho com os 7 elementos consagrados: água, óleo, sangue, enxofre, farinha, arruda e sal. Estaremos realizando um forte clamor pela resposta urgente. Sábado, grande desafio da Cruz. Igreja Universal, Rua Cabo Frio 29, Parque Guarulhos. Atenção, atenção, você que nos ouve agora, nós estamos nos preparando para esta grande vigília dos milagres urgentes com o clamor da libertação. E na oportunidade você receberá um incenso de fogo para você colocar na sua casa, no seu trabalho, e quando for aceso, que toda a praga, maldição, inveja, olho grande venha a ser destruído da sua vida. E na oportunidade estaremos realizando, eu, pastor Diego, 21 horas de jejum e oração pela sua família. O endereço é Rua Cabo Frio, número 29, Igreja Universal do Reino de Deus, nesta quinta-feira, às 19 horas. Até lá. Você ouviu aí, porque eu não estou mentindo, o próprio locutor falando no meu nome, pastor Diego Luiz, antigamente, quando eu estava na Universal. Aí está a prova de que você está sendo enganado. Então, se realmente você quiser conhecer o Deus da Bíblia, você pode nos procurar. Você que está ouvindo, eu gostaria que você espalhasse essa mensagem em tudo quanto é lugar, principalmente nas pessoas do interior, que elas são mais cativas ainda, de outros países, de outro estado, enfim, para que essas pessoas elas venham ter também o conhecimento da verdade, porque quanto mais longe da capital, mais eles enganam. O povo que é do interior do estado, eles são mais enganados do que o povo que é da capital, porque graças a Deus nós estamos trabalhando para que as pessoas venham ser salvas. Nossa luta vai continuar, vamos investir contra essa pilantragem que há na política, onde a igreja obriga os membros, constrangendo o membro a votar nos candidatos da igreja, para você ver aonde está o extremo das pilantragens. O Crivella, ele está apoiando, está fazendo aliança com o espiritismo, aliança com o catolicismo, com os candomblecistas, com toda a linhagem do espiritismo. Quer dizer, a palavra que diz que a luz e as trevas não podem se misturar, realmente não acontece, que é trevas se misturando com trevas, mas você acha que o Crivella ele é luz, mas não é uma luz, ele é trevas. Por isso que ele se mistura, está se misturando com escola de samba, está se misturando com o catolicismo, com o espiritismo, porque é exatamente o que tem dentro da igreja, né? Quando você
diz assim pro pastor: eu vou sair da Igreja Universal. Aí sabe o que o pastor fala pra você? Ó, não sai não, porque senão o diabo vai acabar com a tua vida. Ó, não sai não, porque senão sua vida vai virar de cabeça pra baixo. É a mesma coisa que acontece no espiritismo, na macumba, no candomblé. Quando você sai, o diabo ele te ameaça a quebrar a tua perna, a acabar com a tua família, a fazer um montão de coisa. Eles te ameaçam pra você ficar com medo e não sair. Ele usa lá na macumba como usa na Igreja Universal, pra você não sair. Tá dado o meu recado para as pessoas que estão ouvindo, que vocês venham praticar a Bíblia. Você sabe muito bem que você não tem tempo para a Bíblia. Eu fui pastor da Igreja Universal, eu sei que a gente não incentivava o povo a ler a palavra. Incentivávamos assim, ó, trabalha para você ser próspero. Ó, você tem que ser grande entre os grandes. E a Bíblia fica onde? Na gaveta? Cheia de mofo? Tá na hora de você pegar os seus projetos, colocar na gaveta, tirar a Bíblia da gaveta e você praticar ela. Dá um chute nessa organização que está te enganando. Você tem tempo para novela, tem tempo para um montão de coisa, mas não tem tempo para ler a Bíblia. E você acha que você vai ser salvo nessa condição? Então pare de se enganar, pare de dar ouvidos a esses servos do diabo que estão te enganando e dê ouvidos à voz de Deus. Então tá dado o meu recado. Eu vou contar para vocês um evento que a Igreja Universal do Reino de Deus faz, sempre em uma inauguração onde ela vai construir um templo. A igreja faz um evento ali, naquele terreno. O que ela faz? Ela faz uma convocação em todo o estado, os membros, obreiros, os pastores irem até aquele terreno para se fazer uma oração de consagração. É cavado, um buraco na direção de onde vai ser construído o altar. Um buraco de aproximadamente 3 a 5 metros e é posto ali água até a boca do buraco. O Edir Macedo, ele pega a Bíblia, levanta para o céu, ele engana o povo dizendo: essa Bíblia aqui vai representar a consagração do templo que vai ser erguido nesse terreno. Então ele pega a Bíblia e joga a Bíblia dentro daquele buraco, depois ele enterra, joga areia em cima daquele buraco e cimenta, e ali fica que vai construir o templo. Mas é exatamente debaixo de onde vai ser construído o altar, para exatamente eles não lerem a palavra e nem ensinar o povo a praticar. Então por isso que não se fala na Bíblia na Igreja Universal. Fala assim, versículos para enganar o povo, fazer corrente, fazer campanha, mas para ensinar a ter vida com Deus, para ter a espada do Espírito, que a palavra não pode, é proibido lá dentro. Eu, como já contei no caso, eu já fui proibido e humilhado quando eu preguei sobre salvação. Fui exortado porque eu deixei de falar de campanha para falar sobre salvação. Essa Bíblia que é jogada dentro do buraco representa um pacto que ele faz de não falar da palavra de Deus. Teve um caso de uma pessoa que é membro da Igreja Universal, uma senhora, ela entregou o dízimo dela em forma de cheque. Quando foi para compensar o cheque, não tinha fundo o cheque dessa senhora. A Igreja Universal entrou na justiça contra o membro da igreja que entregou o cheque e queria que essa senhora, ela, além de devolver o dízimo que foi prometido pelo cheque, ela ainda desse mais R$1.000 de despesa de advogado, de despesa na justiça, enfim. Fora o dízimo que ela prometeu que ela não cumpriu, o cheque bateu sem fundo, ela ainda foi obrigada a dar mais R$1.000 para a Igreja Universal. Essa senhora, ela tentou recorrer à Rede Globo para poder falar sobre esse acontecimento, que a igreja estava querendo o dinheiro dela a qualquer jeito. Só que aí a Igreja Universal conseguiu uma liminar para essa senhora não dar depoimento pela Rede Globo. Como é que pode? Por que aconteceu isso? Sabe por quê? Esse pastor que recebeu esse cheque sem fundo, ele foi cobrado a de qualquer custo conseguir esse cheque de volta, porque ele estava dependendo desse cheque para poder bater a meta dele do mês. Então isso foi cobrado pelo bispo, tá? Para quem não sabe, esse pastor foi ameaçado a sair da obra se ele não conseguisse esse dinheiro do cheque. A outra hora tá faltando para somar com o restante do dinheiro para bater a meta do mês. Essa senhora, ela saiu da Igreja Universal. Para você ver, por causa de um cheque, a Igreja Universal fez uma injustiça dessa. Se eles não ficassem na cabeça da pessoa pedindo para ela dar o dinheiro dela, isso não teria acontecido. Mas a pressão psicológica fez a senhora até arriscar, até dar o dinheiro dela, que ela nem poderia dar. De repente ela até, como eles mandam, fez o cheque pela fé, crendo que ia receber o dinheiro, mas não recebeu. E a Igreja Universal, a justa Igreja Universal, colocou a mulher na justiça e está pedindo, além do dízimo dela, mais R$1.000 para poder compensar o advogado que entrou na justiça. Teve um outro caso também de um senhor, foi prometido para ele que se ele desse o carro dele na Fogueira Santa, ele no mês seguinte ia ter um outro carro melhor do que ele tinha. Então esse senhor, ele acreditou na palavra do pastor e ele deu o carro. Passou um mês, esse senhor ele já estava todo endividado, pois ele ainda estava pagando o carro dele. Ele recorreu na justiça contra a Igreja Universal para poder recuperar o carro dele de volta. E a igreja teve que pagar o carro de volta e ainda pagou mais R$20.000 de indenização, porque eles tinham prometido que ia mudar, o senhor descia o carro e não mudou nada. É mais uma enganação. Você, de repente, está dando suas coisas, vai dando.
dando. Para onde você vai parar? Isso que eles querem, que você só dê. Agora, será que você está recebendo na palavra de Deus a revelação da Bíblia, que é mais importante do que todo o dinheiro do mundo? Então, cuidado para você não ser enganado, como esse senhor foi e muitas pessoas estão sendo dentro da Igreja Universal.